Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do Desafio Próximo Passo. Eu sou Lúcia Fernanda e eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre autoconhecimento e autoestima. Eu também vou compartilhar um pouco sobre a jornada que eu mesma que tive que trilhar para chegar até aqui. Então, quando eu olho para minha vida pessoal, eu observo como o autoconhecimento foi uma ferramenta fundamental para também o meu desenvolvimento profissional. Quando nós nos referimos ao autoconhecimento, o que a gente está tentando desenvolver aqui é uma atenção maior ao nosso mundo interno. E como essa relação com os sentimentos e com os pensamentos, eles refletem também no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, ou seja, no nosso mundo externo. Por isso, nessa aula, eu quero te ajudar a desenvolver um pouco mais de intencionalidade e autoconsciência com relação aos teus sentimentos e comportamentos e como tudo isso pode refletir também nos teus relacionamentos. É importante a gente ter em mente que nós estamos em um processo constante de construção e de desconstrução e que o processo de autoconhecimento ele faz parte de todas as fases da nossa vida. Sendo na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, nós temos a oportunidade de desenvolver um novo nível de conhecimento, dependendo da fase em que a gente se encontra. A nossa noção de valor e de pensamentos, ela também é formada desde os nossos primeiros contatos e relacionamentos, Ou com os nossos parentes, ou com os nossos familiares, ou com os nossos amigos, ou com os nossos professores. Todas essas pessoas com quem nós nos relacionamos, elas vão de alguma forma nos trazer uma noção de valor e de ideia a respeito de nós mesmos. Para essa conversa ficar um pouco mais clara para vocês, eu falei que ia compartilhar um pouquinho da minha jornada, E aí eu queria compartilhar um pouco sobre a minha infância. Eu lembro que desde muito pequena eu sempre fui muito incentivada a ser voltada para o mundo das artes, ou através da dança, ou através da música, ou através da pintura. Os meus pais eles tiveram um cuidado muito grande, de estimular essa fase criativa, essa área criativa que eu já tinha, mas que eu ainda não tinha muita noção, Eu fazia porque eu gostava, eu fazia porque eu brincava, mas eu fui observando que ao longo da minha vida, a facilidade, o contato com essa área das artes, ela me ajudou muito, tanto no meu desenvolvimento pessoal, quanto no meu desenvolvimento profissional. Hoje eu tenho uma facilidade maior de observar que as áreas em que eu consigo me comunicar melhor, onde eu consigo me sentir mais à vontade, mais segura, são áreas em que eu já estimulava desde muito pequena, mas que ao longo da fase adulta eu fui perdendo um pouco também por conta dos estudos, por conta da formação, por conta do trabalho. Mas eu observo que existem outras áreas que eu não fui tão estimulada quando eu era criança. Então, por ter sido pouco estimulada, hoje eu ainda apresento um pouco de dificuldade e tá tudo certo. Afinal, o processo de autoconhecimento, ele é justamente para isso, para a gente também aprender a identificar, onde é que habita os nossos pontos positivos, onde é que habita os nossos benefícios, as nossas qualidades e também onde é que habita os nossos defeitos ou áreas em que a gente tem mais dificuldade. Eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento porque eu percebo que ele sim é uma ferramenta que a gente precisa ter um pouco mais de noção e de consciência como ele pode facilitar a nossa vida, ou no trabalho, ou nos relacionamentos, ou na família. E onde a gente tem um pouco mais de escassez ou ausência de autoconhecimento são áreas onde a gente provavelmente apresenta mais dificuldade, seja também ou nos relacionamentos, ou no trabalho, ou na família. Tudo começa pelo autoconhecimento e pela sua noção de valor e como é que você se relaciona com tudo isso. Agora eu quero compartilhar com vocês mais sobre o desenvolvimento da nossa autoestima. Eu já falei aí no início da aula que a nossa noção de valor ela é formada desde os primeiros contatos, com os primeiros parentes, com os primeiros relacionamentos, mas eu gostaria que hoje a gente conseguisse ampliar o nosso olhar quando a gente falar de autoestima. Afinal, quando a gente conversa sobre esse conteúdo, a gente quer desenvolver pelo menos 3 pilares dentro do conceito de autoestima. Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando também sobre o nosso autoconceito, ou seja, sobre a forma como a gente pensa sobre a gente mesmo. Se eu fosse parar agora essa aula e te perguntar, como é que você pensa a respeito do seu valor? Você saberia me responder? Ou, outro pilar que a gente poderia desenvolver, que é o pilar da autoimagem. Quando você se ver no espelho, você está feliz com aquilo que você vê? Você já está satisfeita? Você consegue, se sentir confortável com aquilo que você olha no espelho? Esse é o pilar da autoimagem. E o último pilar, quando a gente desenvolve a autoestima, é o pilar da autoeficácia. O que significa que é onde habita as nossas competências e as nossas habilidades. Onde a gente consegue identificar habilidades que precisam ser desenvolvidas, habilidades que já estão desenvolvidas, habilidades que precisam ser treinadas. Quando a gente quer falar sobre autoestima,
Eu não quero apenas que a gente se preocupe, né, com a autoimagem, com aquilo que é visto, mas também com esses outros dois pilares, que é o pilar do autoconceito, a forma como você tem pensado a respeito do seu valor, a forma como você se relaciona com as suas competências e com as suas habilidades. E esse combo em conjunto, né, ele forma a nossa autoestima, o autoconceito, a autoeficácia e também a autoimagem. Se até aqui esse conteúdo ele tá fazendo sentido para você, tanto do autoconhecimento quanto da autoestima, que tal a gente começar a colocar em prática? No desafio 1 do desafio Próximo Passo, você vai receber exercícios para serem aplicados aí na sua rotina, para que você desenvolva com mais intencionalidade qual do pilar da autoestima precisa ser revisto com mais facilidade e onde está o valor da sua jornada. Até a próxima aula!